Olá, amados irmãos, deixou aqui, né, aqui na galeria, quero botar aqui para vocês aqui. Vou aqui no vídeo, que é melhor. Deixa eu aqui no vídeo rapidinho, tá? Né, o tema hoje é sobre a questão dos falsos mestres, né? Os falsos mestres, que são os estudiosos em ensino dos homens, a tradição de homens que são, né, teologias. Homens que andam estudando vários livros, várias bíblias, e daí eles ficam, né, pregando aquilo que Deus não falou, o que a Bíblia não diz. Então, nós vamos aqui apenas avaliar aqui. Aqui é o Evandro Ferreira, né? Deixa eu botar aqui, diminuir aqui um pouquinho. Pronto, aqui é o Evandro Ferreira, né? O falso mestre. Né? Porque a Bíblia, irmãos, ela fala dos falsos mestres, falsos apóstolos. Então, como é que uma pessoa ela vai saber que é um falso mestre? Claro que nós temos que dizer, esse aqui é um falso mestre, né? Que contradiz a própria Bíblia Sagrada. E é um tipo, irmão, de uma pessoa que, como o Evandro Ferreira, com respeito sempre à pessoa dele, à carne, né? E questão de chamar de falso mestre não é falta de respeito, porque existe realmente os falsos mestres. Tá certo, Evandro Ferreira? Chamar de falso mestre, chamar de herege, não é uma falta de respeito, porque os falsos mestres, eles vêm para contradizer a Bíblia Sagrada. Tá certo, Evandro? Porque o que eu não posso aqui é levantar calúnia contra você, xingar você. Isso é falta de respeito. Mas as pessoas têm que conhecer quem são os falsos profetas. E nós vamos dizer, esse é um falso profeta. Irmão, cuidado para não se confundir. Cuidado para não se confundir. Não estou dizendo que Evandro é um falso profeta, não, tá? Claro que não, mas ele é chamado de falso mestre, que ensina outros evangelhos. Como eu já provei para você, e vocês vão me acompanhar daqui a pouco, né, o Evandro Ferreira violando o próprio mandamento de Jesus. O que eu quero dizer para os irmãos aqui é que Evandro Ferreira, ele não confia na própria Bíblia. Até hoje ele sabe? Então, tudo deles é no original. No original. Que original? Ei, que original? Eu quero saber que original, se não existe o original. Bom, amados irmãos, o que eu estou falando de Bíblia original é aquela Bíblia de Moisés. Eu quero ver essa Bíblia lá de Moisés, inteira, intacta. Não existe mais. O que existe é cópias. Os fariseus, eles tinham cópias, eles tinham a Bíblia de Moisés, como outras pessoas tinham, né, a Bíblia, as cópias, Bíblia de Moisés. Não existe o original, não. Isso é um modo de esses falsos mestres contradizer a Bíblia Sagrada por essa Bíblia que ele diz que é original, Só a misericórdia de Deus, né? Com esse judaísmo, o judaísmo. Eu quero dizer aos meus amados irmãos que eu vou mostrar um vídeo depois dos judeus, né? Dos judeus que não creem em Jesus. Ele chama Jesus de bruxo e assim vai. Então esse próprio judeus, ele fala muito do original, que você tem que buscar o original, né? A Bíblia original, cococó. Então, é o que esses canais aí, do Evandro, perdão, irmão, do Evandro Ferreira, esses canais que estão estudando o original, Rosa de Saron, irmão, eu acabei de ver um vídeo da Rosa de Saron, misericórdia. Ela não confia na própria palavra que está na Bíblia, irmão. Sabe o que ela falou? Ela leu na Bíblia que Faraó morreu. Veja bem. Rosa de Saron viu na Bíblia dela, dizendo que Faraó do Egito morreu. Mas depois ela disse que não pode
falar com toda certeza, realmente, que Faraó morreu. Nós temos que ver no original, temos que estudar, irmão. Quando é que vocês vão se acordar para essas seitas, amado irmão, que não confia, eles não recebem tudo que está na Bíblia, o Evandro Ferreira, Rosa de Saron, eles não confiam em tudo que está na Bíblia, não. Então a Bíblia diz que maldito seja aquele que não confia, não acredita em tudo que está escrito no livro da lei, na Bíblia Sagrada. Então a Rosa de Saron, ela falou que não pode falar com certeza que realmente Faraó morreu. Mas se a Bíblia, irmão, se a Bíblia está dizendo que Faraó morreu, pronto, acabou. Nós temos que acreditar nisso, que realmente Faraó morreu. Mas, irmão, sacode em nome de Jesus para essa seita que estão aprendendo Bíblia do Mar Morto, né? O original do Mar Morto, que só perverte o Evangelho. A minha Bíblia é do Mar Vivo, tá? A minha Bíblia é do Mar Vivo, certo? Bom, mas então vamos aqui. Então, olha só. Então, o Evandro Ferreira, o Pedrosa, depois eu vou deixar o Pedrosa, o Pedrosa é um nome complicado, mas vamos se acertando devagarzinho nós vamos aprendendo aí. O Pedrosa, eu vou deixar ele por último, porque ele cita muitas coisas, versículos, muitas coisas, mais do que o Evandro Ferreira. Então eu vou deixar o Pedrosa por último, que ele fala coisas sobre questão de salvo para sempre. Bom, mas o importante que vocês devem entender, assim como a irmã do Vale, ela está correta. Deus não tem nós como robô. Irmão, isso é muito incrível. O que a irmã Vale falou, isso é incrível. Então Deus, quando nos escolhe para a salvação, Deus não tem nós como robô, que tem que controlar, não. Mesmo que você vá para o mundo, peque, não, mas você é salvo. Você é salvo, você é o robozinho. Irmão, pelo amor de Deus. Deus, ele não tem nós como robô. E esses canais, amados irmãos, essas seitas, desses canais aí, então ele diz que é Deus que santifica, veja bem, tá? Para você entender, para não confundir, tá? Que depois eu vou trazer esse assunto aí. Então eles dizem que Deus é que santifica a gente. Não é pelo nosso mérito, não é irmão, veja a bagunça que esses mestres, eles criam. Então ele diz que é Deus que santifica a gente. Então, irmão, eu posso pecar, porque eu vou esperar Deus me santificar. Veja bem o que eles criam. O Pedrosa, Evandro Ferreira, Rosa, esses canais aí, tá bom? Esses canais que eu estou ensinando, repreendendo, ensinando com respeito. Então, veja só. Então, eu posso pecar, porque é Deus que vai me santificar. Irmão, veja, e Deus tem eu como robô, né? Porque o que eles estão falando é exatamente isso. Eles falam assim, né? Eu não mereço, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu não mereço. Então, é Deus que vai santificar essa pessoa. É Deus que vai santificar ela. Ela não precisa se santificar. Irmão, veja bem. Veja bem o que essas doutrinas de demônio, eles estão fazendo. Então, eu posso pecar, porque não é o meu mérito. Não é o que eu faço. Não é o que eu faço. E assim vai, como eles dizem. Não é o que eu faço, não é pela minha santidade. Irmão, pelo amor de Deus, que heresia de Satanás é essa, amado irmão? Né? Não é pelo o que eu faço, não é pela minha santidade que eu vou ser. Então quer dizer que é Deus que tem que santificar você? Você anda peca. Você vai para o mundo, anda no pecado, no erro, e é Deus que tem que santificar você a pulso? Que história é essa? Né? Evandro Ferreira, Pedrosa, esses canais da seita, que história é essa? Deus não tem ninguém como robô, não. Deus, ele nos dá, irmãos, a salvação. Deus, ele nos dá a salvação. E nós temos que cuidar dessa salvação.
na santidade, não pecar, porque a Bíblia diz que o mal está diante de nós todos os dias. O pecado está à porta de nós todos os dias. Deus falou, cabe o homem resistir. Veja bem, tá? Veja bem. Cabe o homem resistir. Então, nós que recebemos a salvação, Deus, ele já dá os mandamentos. Ele já dá a advertência para o seu salvo, para aquele que recebeu a salvação, o reino. Mas a nossa garantia mesmo da salvação é que nós temos que lutar até o fim. Nós temos que vencer a marca da besta. Muitos não vão. Muitos, irmão, eu vou deixar esse assunto, né, para um vídeo mais maior, né, para falar isso depois para você. Então, como o Mauro Coupe Souza, ele fez um vídeo agora, e realmente aquele versículo ali é muito incrível. Aquele versículo, amados irmãos, é muito incrível. E fora os outros que eu vou mostrar. São muitas coisas, amados irmãos, sobre a respeito da salvação e dos que perdem a salvação. São muitos assuntos que eu vou trazer para você e muitos vão se acordar para essa seita, muitos vão se acordar. Mas é o Espírito Santo, é a própria palavra que essas pessoas vão examinar a Bíblia, dos textos que eu vou mostrar, elas vão ler a Bíblia. E quem vai convencer ela é a própria verdade da Bíblia. O Espírito Santo é que vai convencer ela. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Então, aquele versículo que Mauro Coupe Souza, ele citou, é muito incrível. Aqueles que seguir até o fim, jamais riscarei do livro da vida. Veja, amados irmãos, a combinação que eu vou falar para você a partir de agora. Então, os que seguir até o fim. Então, nós temos que seguir a Deus até o fim, porque nós vamos ser provados agora diante da marca da besta. Muitos vão se acovardar. Então, um texto que Jesus... preste bem atenção, tá, amado irmão? Eu vou parar esse vídeo aqui, senão eu vou aqui revelar tudo, os mistérios todos aqui, né? Mas eu vou deixar para o vídeo que tem do Evandro Ferreira, entre ele e o Mauro Coupe Souza, sobre questão da perda da salvação. Então a gente vamos analisar aquele vídeo ali, vamos pegar os versículos que o Evandro Ferreira ele usa. Então ele se isola muito naquela parte, que as ovelhas que meu pai me dá, jamais eu lançarei fora. Mas, amado irmão, há um texto bíblico incrível, que Deus ele dá um alerta ao seu filho, daquelas ovelhas que vêm para o seu filho. Isso você vai conhecer, é incrível, tá bom? Então eu vou falar aqui, olha só, o que é que Jesus ele fala, amado irmão, sobre esse fim dos tempos. Aquele que me negar, veja bem, aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai. Jesus está falando isso para os seus, as suas ovelhas que Deus mandou para o próprio Filho. Deus já dá advertência. Não é assim. Não é assim Deus mandar as ovelhas para o Filho e está tudo certo, aqueles todos ali vão ser salvos para sempre, já estão salvos. Irmão, não é bem assim. O Pai, ele alertou o Filho. É muito incrível, é muito incrível. Então, veja só, quem me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. Então não significa, amado irmão, só na hora que o pastor ele faz um convite ali e a pessoa ela nega a querer aceitar Jesus. Não significa só nessa parte aí. Nós não podemos condenar essa pessoa, dizer que ela... né? Então temos que ter muita calma nessa hora. Escuta bem, no momento em que chegar a marca da besta, muitos, preste atenção, muitos daqueles que foram escolhidos para a salvação, muitas daquelas ovelhas que Deus mandou para o seu Filho, vão negar, irmão, o próprio Filho de Deus, para não passar fome, porque eles vão olhar para o seu Filho
e eles vão ser capazes de perder a sua própria salvação e negar Jesus diante do homem. Então eles têm duas coisas, né? Ou eles negam Jesus e vai ter comida para eles vão viver bem. É isso que vai acontecer na marca da besta. Todos nós seremos provados. Todos nós seremos provados. E é por isso que a Bíblia diz que aqueles que venceram a besta, está lá no Apocalipse, aqueles que venceram a besta receberam vestes brancas, são aqueles que vieram da grande tribulação, aqueles que seguiram até o fim. Ele lutou, ele não desejou ser salvo, abandonar, né? Porque quando Jesus ele fala, quem perder a sua vida, perde-la. Quem perder, veja bem, amado, como é incrível. Jesus está falando isso para as suas ovelhas, o escolhido que Deus mandou. Presta atenção. Aquele que perder a sua vida, que quer salvar a sua vida, perde ela, vai perder a salvação. Aquele que perder a sua vida por minha causa, salva-a, será salvo. Então, é exatamente isso que eu quero dizer para você. Nós vamos ser provados. Então, aquele que perder a sua vida, a sua salvação, por um prato de comida, aceitando a marca da besta, essa pessoa estará salvando a sua própria vida e negando Jesus. Então, o ponto é uma das primeiras chaves. Eu tenho muita chave incrível. Só que esses homens aqui, né, os falsos mestres, os da seita, eles sempre vão procurar algo. Veja bem, eles vão procurar algo para querer acrescentar na própria verdade. Por isso que a Bíblia nos alerta que vão dar coceira nos ouvidos deles e eles vão procurar algo, eles vão querer, né, pisar nessa verdade que eu estou dizendo e outras pessoas estão também, né, falando sobre essa questão aqui. Esses homens estão preparados para matar, pisar na verdade de Jesus. Então, amado irmão, então muitas pessoas que receberam o reino de Deus dentro de si, elas realmente vão negar Jesus. A maioria delas vão realmente negar Jesus e Jesus também vai negar essas pessoas diante do tribunal. E essas pessoas que adoraram a marca da besta são as pessoas que foram tiradas do livro da vida e as pessoas que nunca foram escritas no livro da vida. Então Deus, ele já sabe as pessoas que já estão escritas no livro da vida e pessoas que nunca foram escritas no livro da vida. São os filhos da perdição, que para Deus não tem jeito, só Deus conhece essas pessoas maus. Ok? Então, existem duas partes. Pessoas que nunca foram escritas no livro da vida, já estão perdidos, e pessoas que estão escritas no livro da vida, que realmente pode perder, né, a sua salvação na caminhada. Muitos vão voltar para trás. É incrível que eu vou lhe mostrar lá do povo de Israel. Deus escolheu aquele povo de Israel, marcaram eles e botaram o nome deles, no livro da vida. Todos aqueles que Deus escolheu do Egito para levar para a terra de Canaã, eles já estavam escritos no livro da vida, todos aqueles. Então você vai conhecer, tá, meu irmão, esse mistério. Você vai conhecer, é muito incrível. Vocês conhecerem a verdade que vem da Bíblia, o mistério da Bíblia, o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não está lá fora, na tradição de homem, não. Está na casa de vocês. Então faça o que Jesus mandou. Estude, examine as escrituras. Ok? Então, amado irmão, não perca. A gente vai entrar no vídeo que ele fez aí, entre ele e o Mauro Coupe Souza, a gente vamos entrar nesse assunto. E a gente vamos ensinar para o Evandro Ferreira sobre aquele texto que ele cita,
né? Ele cita e explica do modo humano, da sua própria razão, da sua própria mente. Claro que eu não vou dizer que o texto que ele cita está errado. Não, eu jamais vou dizer isso. Então eu vou explicar para você do modo bíblico, do modo da sabedoria de Deus que está na Bíblia, tá certo? Então, amado, então o texto que ele usa isolado, que ele tem esse texto isolado, que o que o Pai me manda, eu jamais lançarei fora. Então, amado irmão, no próprio vídeo, o Evandro Ferreira diz que aquele que se aparta de Deus, vai para o mundo, é porque nunca foi escolhido. São anticristo, irmão. Irmão, temos que ter cuidado com esse ensinamento dessas seitas, tá? Nós temos que ter cuidado com esse ensinamento em dizer que aqueles que se afastam de Deus, vai para o mundo, são anticristo. Nunca foi de Deus. Irmão, temos que ter cuidado com esses homens aqui. Não. Irmão, Deus disse que vai trazer de volta os que se afastaram do seu caminho. Não é todos que se afastam do caminho do Senhor, quer dizer que ele realmente se converteu de verdade. Não são todos. Mas Deus falou que vai trazer de volta aqueles que estão longe, Por isso que nós temos a palavra do filho pródigo. Ali está falando sobre questão, mas ali é um assunto espiritual. Entre o Pai, ali simboliza a palavra sobre Deus, o filho que abandona o Pai, o filho que abandona Deus, vai para o mundo, né? Vai para o mundo. Deus, ele deu o tesouro, né? Deus, ele deu o tesouro para esse servo, que é a salvação. Nós temos que se preocupar com a salvação. Então, Deus deu o tesouro para esse filho, mas o filho escolheu abandonar o Pai e ir para o mundo. Mas o filho, ele voltou para casa, voltou para o Pai. Então, tem muitos afastados que eles vão voltar para o Pai. Mas nem todos que estão voltando aí, amado irmão, quer dizer que eles se converteram. Então, vocês têm que ser pessoas sábias para saber realmente uma pessoa que voltou para o Pai, que voltou para a casa do Pai e realmente se converteram de verdade. Tem muitos aí usando a falsa conversão, o falso arrependimento, tá bom? Então não perca daqui a pouco, depois desse vídeo aqui, nós vamos agora avaliar a live do Evandro Ferreira e Mauro Corpissora, tá bom? Tá na hora da verdade ser manifesta. E eu estou me alegrando, hein? Eu estou me alegrando muito. Eu me alegro muito, amado irmão. Eu me alegro muito quando eu vejo a irmã Vale falando verdades ali, alguns canais falando verdade. Eu me alegro na verdade, tá certo? Então, vamos manifestar a verdade. A Bíblia diz, amados irmãos, que a mentira se multiplicará na terra, nesse fim dos tempos. Mas a Bíblia também diz que Deus vai varrer essas mentiras, essas heresias, esses outros falsos evangelhos. Deus vai varrer, usando a gente para manifestar a verdade. Glória a Deus, amém. Tá? Que Deus abençoe a todos e até mais.